Olá! Neste tutorial nós vamos conhecer uma ferramenta que é denominada a ferramenta Create Polygon Tools. Essa é uma segunda ferramenta aqui de fundamental importância para a gente criar formas poligonais e objetos diversificados aqui para ser utilizado no nosso cenário. Exemplo, essa ferramenta, assim como o Extrude, que nós vimos no tutorial anterior, ela pode ser acionada quando nós utilizamos aqui a opção Polygons. E aqui na guia de menus do Polygon, nós vamos ver que nós temos o Mesh, onde nós temos o Create Polygon Tool, e o Edit Mesh, onde nós temos o Extrude. Na opção Mesh, quando a gente vem aqui em Create Polygon Tool, que é a ferramenta aí do nosso tutorial, nós vamos ver que a gente aciona ela com o botão do mouse, né, que é o botão esquerdo, e a gente tem também como clicar nessa caixinha aqui na lateral direita para abrirmos a caixa de configuração dela. Não mexeremos nisso. Vou clicar aqui fora. Verifique que, por ter acionado a ferramenta, o cursor do meu mouse mudou para um tiro-alvo. Ele fica em forma de uma cruz. E aqui eu tenho um texto dizendo que eu tenho que dar cliques, criando vértices. E no momento que eu dou o clique aqui, crio uma primeira vértice. E dou o segundo clique, crio a segunda vértice. Existe aqui a ligação dessa primeira com a última vértice que eu criei. E cria-se uma aresta. E na medida que eu vou dando cliques, eu vou criando uma forma poligonal. E com essa forma poligonal, eu crio a superfície de um objeto que pode ser vista no modo sólido. Bastando que a gente clique a tecla 5 do teclado alfanumérico. Ou aqui em cima, ó, a gente pode acionar para ver esse objeto que eu criei, né, as linhas, e que se transformou aqui numa superfície nesse formato. Se eu quiser dar corpo a essa superfície, para transformar essa superfície em um objeto tridimensional, eu posso simplesmente me utilizar daquela ferramenta primeira aí, que foi fruto do nosso tutorial anterior, que é o Extrude. Então eu venho aqui em Edit Mesh, clico em Extrude, verifique que surgem os manipuladores, e esses manipuladores têm as setinhas, os cubos, os círculos, e tem essas opções aqui na lateral direita que vão me permitir manipular essa face que eu criei. Então, quando eu seguro aqui essa seta azul e empurro para cima, eu alongo aquela face, que foi a superfície que eu criei, e crio um objeto em estado sólido. Vocês vão verificar que, além das opções que eu tenho para manipular o Extrude, eu tenho esses textos aqui na lateral direita. Exemplo, Thickness, Offset e Divisões. Então, Thickness, quando eu clico e seguro o botão esquerdo do mouse, com ele pressionado, arrastando para a direita ou para a esquerda, eu movimento o Extrude, fazendo com que o Extrude ele seja em forma mais fina ou mais grossa aqui no alongamento que eu faço daquela face que foi a superfície que eu selecionei. O Offset, quando eu seguro, ele me permite abrir ou fechar, dando formas aqui diversificadas àquela face última em que eu parei com a ferramenta Extrude. E aqui na opção de divisões, segurando com o botão esquerdo do mouse e arrastando para a direita, eu tenho como aumentar as subdivisões entre a primeira face e a última face, onde eu alonguei com a ferramenta Extrude. Voltando aqui, eu posso apenas usar o valor 1 e vou ver meu objeto dessa forma. Antes de dar continuidade aqui e falar sobre o Create Polygon Tool, eu queria mostrar a vocês que nós estamos utilizando aqui a visualização dos nossos manipuladores de forma muito minimizada. Para eu alterar a visualização desses manipuladores, para que ele fique maior e eu perceba mais as setas, os cubos e os círculos, eu posso vir aqui ó, na opção Window, em Set Preferences, que são as preferências, configurações, eu clico e venho aqui ó, em Preference, abro a janela Preference e vou aqui buscar a opção Display. Em Display eu vou ver que eu tenho ó, essa oportunidade de clicar aqui em Manipulators, que são esses manipuladores aí. Eu abro essas configurações e eu tenho aqui o Manipulator Size, e aqui eu tenho como controlar o tamanho dos meus manipuladores. Então, se eu vier aqui no Global Scale, que é a escala global, eu, quando pressiono aqui com o botão esquerdo do mouse essa setinha e arrasto para a direita, verifique aí ó, que a visualização do meu manipulador, ela aumenta ou diminui, e eu configuro ele de acordo com o tamanho que eu desejar. Vou deixar assim que aí fica mais fácil, ok?
Da mesma forma, eu posso também clicar na ferramenta Extrude aqui nessa caixinha de configurações, vocês estão vendo aqui, ó. Eu abro a janela de configurações e posso alterar os parâmetros. Exemplo aqui, divisões. Se eu colocar um valor aqui tipo 10 e der o Apply, a partir do ponto em que eu estou carregando, vocês vão ver, ó, que quando eu fiz o alongamento daquela parte superior até aqui em cima, eu fiz o alongamento, porém, ele passou a constar aqui com 10 subdivisões, porque eu padronizei aqui na minha caixa de configurações que no momento que ele fizer o Extrude, ele vai criar 10 divisões. Então, se eu botar o valor aqui para 1 e der o Apply, quando eu desejar agora novamente segurar a seta azul e empurrar para cima, repare que eu não tenho subdivisões. Então, através dessas configurações aqui, eu posso fazer alternâncias nessas opções Offset, Divisions e Thickness para fazer o manuseio desejado aqui com a ferramenta. Vamos apagar aqui todo o objeto. E voltando à nossa ferramenta Create Polygon Tools, que é o assunto do tutorial, ela é uma ferramenta de fundamental importância para criarmos formas distintas aí de polígonos, superfícies também. E um dos fatores bem legais é criar letras com ela. Exemplo aqui, se eu quiser criar uma letra F, vou clicar um ponto aqui, eu vou desenhando, ó. Não é uma letra aqui bem decente, mas para vocês verem que eu posso fazer objeto em forma de fontes aqui. E usando o modo de visualização sólida do objeto, eu posso selecioná-lo, vir aqui com Extrude, segurar a seta azul, aumentá-lo e eu criei aqui, ó, uma forma. Vocês podem ver como é interessante. Ela em conjunto com o Extrude vai nos dar um bom aproveitamento aqui da nossa criatividade. Vamos aguardar o próximo tutorial para ver mais sobre o Maya. Até a próxima!